Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Campeonato Mundial de Xadrez por equipes. E sim, Magnus Carlsen está jogando Mundial de Equipes de Rápidas e Blitz. A gente está na etapa de Rápidas e a gente vai ver a partida entre Magnus Carlsen e o gênio ucraniano Vassil Ivanchuk, em partida com muito pouco tempo no relógio, 15 minutos para cada jogador, 10 segundos de acréscimo a cada lance. Se preparem, hein? Vai ser bem legal. E antes, uma dica para você que quer se divertir e melhorar no xadrez é o aplicativo Rival Chess, galera. Você vai poder jogar o campeonato da rua, do bairro, da cidade, conforme você vai vencendo, estadual, nacional, até mesmo mundial e interplanetário. E olha, o jogo se adapta ao seu nível, então todo mundo pode ser campeão interplanetário, tá bom? Ah, Rafa, ele ajusta como? É uma engine que não é engine, ela joga igual ser humano, tá bom? Faz a experiência, baixa hoje mesmo o Rival Chess e além de ter todos esses personagens de todos esses circuitos, cada vez que você erra e tudo mais, depois o aplicativo bola uns treinos pra você em cima do que você jogou. Fala, olha, isso aqui dava pra você ter melhorado, bora treinar isso daqui e tal. Então você melhora no xadrez e se diverte. Rivalchess.app, baixa hoje mesmo nas principais stores, tá bom? Muito bem, galera. Magnus Carlsen contra Ivanchuk, abre a partida com peão dama. Ivanchuk responde com cavalo em F6, C4, E6, uma abertura por enquanto flexível. Cavalo vem para C3 e aqui bispo B4, a defesa Ninzo-Índia. Magnus segue com E3, ele quer tirar esse bispo, ele quer tirar o cavalo, ele quer colocar o rei em segurança. Roque foi jogado pelo Ivanchuk e aqui bispo D2. Primeiramente pelo Magnus Carlsen protegendo o seu cavalo. D5 diretamente foi jogado pelo Ivanchuk atacando o centro. E agora temos o lance cavalo F3 seguindo com o desenvolvimento. Ivanchuk segue com o melhor lance da posição B6 indo para o fianqueto na ala da dama. E aqui temos trocas, peão toma, peão retoma e torre na coluna C já com algum ataque aqui em C7. O Ivanchuk não quer pagar para ver, faz o lance A6 e o Magnus segue com o lance bispo D3, preparando o caminho para colocar o rei em segurança. Ivanchuk precisa desenvolver as peças, ele ainda não desenvolveu. Qual delas ele vai mexer? Nenhuma. Ele segue com o melhor lance, tá afinado aqui, tá com a abertura em dia, que o Ivanchuk ele jogou só o fino do fino. Magnus Carlsen segue colocando o rei em segurança e aqui torre 8. Cara, fez uma abertura impecável aqui o Ivanchuk, impecável. A3 foi jogado pelo Magnus Carlsen, não é tido como o melhor pelos computadores. Agora, chamar de erro, né? O computador é muito rigoroso, porque, cara, nem mudou a pontuação praticamente, né? Mas tinha o mais fino de todos, que era esse, ó. Essa seria a continuação do Stockfish, sacrificar um peão aqui para jogar esse lance. Olha que estranho, né? E aí, depois de peão toma, jogar bispo F4. Essa é a continuação da máquina. Então tá aí uma linha que é a variante Milk Stockfish aqui, né? Milkfish. É a variante Milkfish com o bispo G4, bispo E2, uma mentira maior que a outra. Eu não sei como é que isso pode ser bom, porque as brancas continuam com 2 peões a menos, mas confia que isso daqui vai dar bom, né? Bom, pessoal, vamos voltar para a realidade, que isso daqui é uma grande mentira. Magnus Carlsen vai para um lance mais natural, humano. Bispo B7 foi jogado pelo Ivanchuk, o cavalo manobra para casa de 2. Magnus Carlsen vai manobrando o cavalo para outra ala e também sai da frente aqui da torre. Cavalo de bem D7, seguindo a partida. Cavalo finalmente vem para G3, até mesmo de olho na poderosa casa de F5. Cavalo em E4 foi jogado pelo Ivanchuk, permitindo até mesmo o lance cavalo F5, mas o Carlsen prefere jogar primeiramente com o lance dama em E2. E aqui temos o lance C5. Cara, que abertura muito bem feita do Ivanchuk, que agora está indo para um meio jogo com uma pequena vantagem aqui, ó, expandindo fortemente com a sua maioria na ala da dama. Temos aqui peão toma, peão retoma e torre de F vem para a coluna D. Ivanchuk poderia agora capturar aqui o bispo, né, e seguir com o cavalo F6 com uma boa posição aqui para as pretas, mas o Ivanchuk acabou jogando o lance dama B6, que tudo bem, coloca alguma pressão também na posição. Carlsen joga com o lance bispo em E1, protege o seu exército e mantém o par de bispos no jogo, né? Então o Ivanchuk teve a possibilidade de tirar o par de bispos do Carlsen e o Carlsen escapou. A partida segue com o cavalo de D em F6 e agora sim
O Magnus coloca o cavalo na casa de F5, o Ivanchuk já estava preparado para isso, guarda o bispo na gaveta. E aqui temos o lance B4. Que lance é esse aqui do Magnus Carlsen, meu? Quanto tempo ele levou aqui? Cara, ele jogou isso aqui ao toque, será que ele já estava mapeando? Ah, provavelmente quando ele jogou esse, ó. Ele levou 2 minutos e meio aqui, quase 3 minutos para jogar esse. Então, quando ele joga o B4, ele já tinha esperado que fosse ser jogado o lance bispo F8. Que lance interessante aqui do Magnus Carlsen, porque o problema de peão toma e peão retoma, e por exemplo o bispo toma querendo ganhar material. Depois aqui das trocas, as brancas começam a colocar pressão na posição, né? Então não é tão simples assim, porque tem um dama A4 aqui que é bom, ó, o cavalo tá louco para pular aqui para essa casa, e aí teria que primeiro eliminar o cavalo, então, mas aí você não pode capturar o bispo, porque o peão tá atacando aqui o cavalo, ou então se capturar, né, acaba recuperando algum materialzinho. Uma continuação também muito complicada, muito difícil, por isso super lance aqui do Magnus Carlsen, hein? E o Ivanchuk faz as contas aqui e fala, já tô vendo problemas aqui com o meu bispo, vou tirar ele daqui, vai para esse super lance, porque agora ele tá ameaçando o peão e também tá ameaçando o cavalo do Carlsen. Mas não dá tempo porque peão toma atacando a dama, o cavalo por enquanto tá seguro, bispo por peão foi jogado e agora o Carlsen joga o lance cavalo aqui de 5 em D4, cobrindo, né, esse poderoso ataque que começa a existir aqui nas casas escuras. Cavalo em D4 foi jogado e cai o peão de A3. E isso não pode ser bom pro Magnus Carlsen, ele tem um peão a menos, mas o nível da partida é tão surreal que o Carlsen já tinha calculado isso e segue com o lance torre aqui em C6, dama atacada vem para casa de B2, propõe trocas e o Magnus mantém a dama no jogo, faz o lance dama em F1. Ivanchuk volta ao bispo, o bispo D6 foi jogado, protegido e o Magnus recupera o peão com o lance bispo por A6. Que partida incrível, cara, os caras estão num nível absurdo, ninguém errou nada até agora. No entanto, 51 segundos para Magnus Carlsen, 31 segundos para Vasyl Ivanchuk. É um tempo que já começa a bater o desespero. Bispo D7 foi jogado pelo Ivanchuk, torre atacada. E agora? O bispo está atacado. O que fazer aqui? Magnus segue com o lance torre de C em C1. E agora? O bispo por enquanto está protegido, não esquece da dama. Torre de em B8 foi jogado e o Magnus segue com o lance bispo em D3, dando suporte para a casa de B1. Dama vem para casa de A2, já se antecipa a esse possível ataque. Carlsen joga a torre B1 de qualquer maneira, o tempo dos dois já está acabando, a partida continua impecável. Ivanchuk segue com o lance H6, Magnus joga o lance dama E2, propõe trocas. Dama em A3, o Ivanchuk que não quer trocar agora, os caras estão jogando só no acréscimo. Magnus Carlsen segue com o lance cavalo B5, esse cavalo precisa ser capturado. Bispo toma, bispo retoma e cavalo C3, finalmente esse cavalo chegou nessa casa, fazendo a captura dele ser obrigatória. Bispo toma, dama toma e o Carlsen segue com o lance cavalo D4. Que partida, meus amigos, que nível, duas lendas do xadrez mundial. Magnus Carlsen e Vasyl Ivanchuk. Vasyl Ivanchuk segue com o lance G6 e agora H3, todo mundo faz a sua profilaxia. Rei G7 foi jogado e o Carlsen ataca a dama. A torre de D vem para a coluna C. A dama só tem uma boa casa, na verdade, a casa de A5 não é uma boa casa por conta de cavalo C6. Por isso a única boa casa é dama em A3 e o Magnus segue com o lance dama em D1, cara. A posição é perigosa demais. Torre C8 propõe trocas, bispo C6 evita as trocas. Torre de A escapa para a coluna B e aqui torre em A1 e os caras continuam jogando batata quente. Porque, pessoal, quando o tempo tá caindo, o xadrez vira um verdadeiro batata quente, né? Você tem que passa a batata, é rápido, e até o primeiro errar. Ivanchuk segue com o lance dama B2, ninguém tá errando. Magnus segue com o lance torre de C em B1, sai aqui da mira da torre da dama, ganha um tempo sobre a dama e o Ivanchuk segue com o único lance da posição dama C3. E o Magnus joga mais um ataque aqui para cima da torre com o lance bispo B7. E nessa posição é difícil de jogar, tem que achar esse. Não é tão, difícil, porque onde é que você vai jogar essa torre, né? Esse lance aqui é meio que forçado. Mas eu perguntei pro meu vizinho, o Felipe,
Eu não sei se eu já falei do Felipe aqui, do meu vizinho. Ele é mestre, cara. O cara é... Eu nunca vi ninguém jogar melhor que o Felipe. Ele é neto do... Enfim, eu perguntei pra ele. Ele veio aqui, eu falei, Felipe, cara, deixa eu aproveitar que você tá aqui, cara. Vem aqui. Aí ele veio na janela. Aí ele falou, fala logo que eu tô com pressa. Eu falei, não, por favor, me ajuda. Eu não sei quem que joga aqui de preta. Joga a torre C7. Ele bateu o olho e falou, bispo H2. Eu falei, como assim, cara? Para de zoar, eu tô falando sério o negócio. Ele, não, é sério, ele falou, é bispo H2 aqui. Eu falei, mas não faz sentido esse lance? O que tá acontecendo aqui? Ele falou, não, se rei por H2, dama C7 com cheque, e aí vai tomar aqui em B7, recupera material, e tá bom. Eu falei, tá, mas e bispo H2 e se rei H1? Então ele falou, não tem problema, cavalo em E4 ameaça aqui o duplo, não precisa salvar aqui a torre. Eu falei, nossa, eu não tinha visto. Mas e se tomar aqui agora? Ele falou, aí sim você vai jogar dama C7 de novo e vai dar cheque. Eu falei, caramba, mas e se defender aqui com torre A2? Ele falou, aqui dama C4, atacando aqui a torre, deixando a torre também, atacando a defensora de F2, e esse é o problema todo. E mesmo que torre de B por B2, aqui tem torre por B7, porque a torre ficou sobrecarregada. Mas não tem problema, porque depois de torre por B7 e dama por torre, agora sim teria cavalo E6 com cheque. E depois de rei H8, rei por H2. Eu falei, mas tá bom isso? E se peão por cavalo, o que que acontece? Ele aqui as brancas ganham com mate, cuidado. Tem dama D4 com cheque, joga qualquer lance com dama G7, cheque mate. Então aqui não poderia tomar, o cavalo teria que jogar dama por F2. Eu falei, não, pode parar, que eu não tô entendendo nada do que você tá falando. É uma grande... Da onde você tirou isso? Ele falou, agora eu não posso falar, eu preciso ir embora. E saiu com pressa. Não entendi nada. Assim é o Felipe, galera. Não sei se vocês gostaram dessa linha ou não. É uma linha bem mentirosa, mas o meu vizinho é fera. Agora, pessoal, nada disso aconteceu. Porque o Ivanchuk não jogou o bispo H2 do Felipe e seguiu. Também não jogou torre C7, que seria mais natural. Seguiu com o lance torre F8. Tudo bem, o computador chama de erro, mas vambora. Magnus segue com o lance torre C1. A dama tá ficando meio sem casa aqui. Teria que jogar esse, é forçado para poder escapar para casa de A2. O Ivanchuk calcula um pouco mal, joga o lance dama B4. E esse lance é ruim, porque agora a torre de A em B1 ataca duas peças. E depois de dama em A3, agora então... Eu falei, ataca duas peças, ele vai capturar a própria peça aqui agora. O Magnus Carlsen captura o próprio bispo. Não, pessoal, nada disso. Atacando aqui a dama escapa, mas agora cavalo B5 foi jogado pelo Magnus Carlsen. E como é que faz pra dama defender o bispo? Não dá, né? Então... Bela sequência aqui, o que tinha que ter feito aqui o Ivanchuk, agora já não dá mais, teria que entregar aqui a dama por um bispo e uma torre, né? Então o problema foi jogar o lance dama B4. Se jogasse dama B2, isso não aconteceria, porque tem dama em A2 e você não vai querer capturar o próprio bispo, e por isso você poderia jogar alguma outra coisa, mas não tá levando aquele duplo de cavalo, né? Então esse era o ponto todo. Por isso agora o Magnus gostou! Cavalo B5 com cheque, a dama escapa, mas agora cai o bispo aqui em D6. Dama D8, pelo menos ataca aqui o cavalo, o bispo tem que ficar defendido. Magnus segue com torre C6, o bispo protege a torre protege o cavalo, todo mundo se protege. A partida segue com dama em E7 e o Carlsen joga dama aqui centralizada, crava o cachorro. Torre de F vem para coluna D, cavalo atacado. Torre de B vem para B6, todas as peças do Carlsen avançaram no tabuleiro com um raio-x duplo na casa de F6, hein? Rei G8 foi jogado pelo Ivanchuk e por isso, depois de simplesmente o bonito lance aqui, eles jogaram tudo isso com muito pouco tempo no relógio. Cavalo C8 e por isso, nessa posição, o Vassili Ivanchuk abandona aqui a partida. Abandona porque não dá mais, vai ter que sacrificar alguma coisa aqui, né? Sei lá, se jogar aqui tá perdendo cavalo, se tomar esse cavalo, vou sacrificar então aqui um pouquinho de qualidade, mas é que já tinha peça a menos, então sacrificar qualidade aqui numa posição como essa, você na verdade tá ficando com uma torre inteira a menos, né? Super partida do Magnus Carlsen, 95,7% de precisão, 89,4% de precisão fez o Vassili Ivanchuk. Os dois jogaram de uma maneira muito firme, mas aqui no finalzinho, né, no lance 40 praticamente, é que o Ivanchuk começou a fazer os seus primeiros erros aí, né? Então é isso. Será que é esse o segredo do Carlsen? 40, será que é um número mágico? A quarentena? Sobreviveu à quarentena e agora não sei o quê? Rafa, para de falar besteira. Pergunta lá pro teu vizinho isso daí, vai. Meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo.
Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!